Agora sim, gente. Boas-vindas para você, boa tarde. Bem-vindo aqui à Compacta Print, gente. Eu vou esperar um pouquinho para esperar uma galera chegar, né, Bento? Meu nome é Christian, se você não me conhece. Eu cuido do relacionamento ao cliente da Compacta Print. E o Bento vai se apresentar agora. Se apresente, Bento. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Bento. Hoje eu cuido do serviço de atendimento ao cliente. Participo toda quinta-feira da live da Compacta Print de Salgados. Estávamos com saudade, na verdade, né? Saudades. Pessoal, a gente está com um nível de pessoas conectado reduzidas, aqui. Tá? Então, vai conectar aí, Christian? Conectado aqui. Eu vou acompanhando os comentários do pessoal aqui também. Uma quantidade de pessoas reduzidas. A gente já fez nosso exame, a gente está tudo... Só eu, ele... A câmera Guel aí, tá? Rayane. Muito prazer. Sejam bem-vindos. Tá crescendo a quantidade de pessoas que estão chegando. Para você, boa tarde. Se você tá chegando depois, a gente tá acompanhando. Eu tô olhando o celular aqui, gente, porque eu tô acompanhando seus comentários. Essa live a gente vai fazer bem intuitiva, com você participando, mandando as mensagens para nós aqui. E claro, a gente já vai tirando suas dúvidas ao vivo. Se você já é cliente Compacta Print, dá aquele feedback aqui, a gente já vai mostrar para vocês o funcionamento. Ó, a máquina tá aqui atrás. Então, esse é um feedback muito importante para você também ver o manuseio, se você ainda não é cliente, tá? Então, deixa eu ver aqui vocês mandando mensagem. A qualidade para mim aqui tem hora que dá uma oscilada. Se ficar ruim o áudio ou mesmo o vídeo, avisa pra gente, tá bom? Que a gente já dá um reporte aqui pro pessoal do TI, para eles trabalharem um pouquinho lá, para mandar uma internet boa pra gente. Já tem 24 pessoas online, vamos lá. Angela Mar falou que tem interesse na máquina de salgado. A gente não vai ter muita enrolação hoje, porque a gente quer mostrar a máquina funcionando, né, Bento? Com certeza. E hoje um recadinho muito importante que semana que vem retornaremos com o nosso workshop. Ó, praticamente a gente tem mais 3 vagas só, gente. A gente está com um número reduzido na sala. Normalmente tem a capacidade de 30 pessoas, mas exclusivamente dessa vez nós vamos colocar apenas 15 pessoas, com um distanciamento bem considerável, tá? Então vai ter teste também ali na hora. Teste na verdade não, né? Só a medição de temperatura e tal, mas tudo higienizado, o espaço. A gente vai fazer com maior cautela, para você também não perder nenhuma oportunidade de aprender novos negócios, né, Bento? Porque o mercado de salgado a gente costuma dizer que é muito vasto. Então a teoria é muito importante, como a prática, sem dúvida alguma, né? Então o Bento hoje ele vai mostrar pra gente aqui como fazer coxinha do zero. Se você já assistiu um outro vídeo fazendo coxinha, não tem problema. A questão é que é legal sempre dar uma atualizada. Talvez tem muita gente nova chegando. Então eu peço que agora você compartilhe essa transmissão, tá bom? Compartilha com a transmissão naqueles grupinhos que você tem, tá? O Celso está falando, boa tarde, amigos. Meu nome é Celso, resido na cidade de Rio Claro. Um forte abraço para a cidade de Rio Claro e para o nosso amigo Celso, né, Bento? Seja bem-vindo, Celso. Tá mudando a vida dela aqui. Na verdade, o Sandro disse, tô muito feliz mesmo com a minha máquina. Minha vida tá mudando. A gente fica muito feliz quanto a isso. Vou deixar o Bento talvez explicar um pouquinho mais sobre o workshop. Então, Bento, tipo, é isso, né? Na verdade, a gente está com um número reduzido. A nossa sala já está praticamente... A lista de chamada tem um post aqui no Facebook que está na metade, já está mais da metade praticamente preenchida, tá? Então, falta mais algumas vagas aí. Se você quiser vir até São Paulo, fica aqui na Sé, perto do metrô, aqui, super localizado. Se você já é cliente, corre e se inscreve para você participar e ter esse dia de conhecimento, um dia de ganho para você, tá bom? Então, o que você pode dizer, Bento? Tá tranquilo? Tudo certo, a gente adiantou alguma coisa. Vem aqui filmar pro pessoal dar uma olhada. Talvez o pessoal nem conheça ainda o equipamento, só vê na TV, passando lá. Essa é a nossa máquina para modelar salgados, tá? Eu já deixei ela de alguma forma desmontada, separei por mandíbulas, por peças. Hoje a gente vai mostrar basicamente como que se produz uma coxinha, tá? A gente deixou separado também aqui, ó, franguinho já pronto, olha que bonito. Filma bem de perto, Rai, pro pessoal dar uma olhada no detalhe. Franguinho já pronto. A gente já deixou a massa já pronta, vou passar a receita, vou falar sobre o frango, vou falar sobre a consistência da massa, a consistência do recheio. E para iniciar eu vou falar basicamente da parte... Tem que começar por onde, Bento? Montagem da máquina, parte mecânica, né? Vamos falar de peças. Já tá até comentando aqui, já eu vejo o nome de quem perguntou, sobre as peças aqui, tá bom, Bento? Tô compartilhando aqui. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, só mandar que o Christian vai ler para a gente e a gente vai fazer, vai dar a respostinha, tá? Isso foi a pergunta, a Maria Luísa, ela falou assim, boa tarde, minha máquina chegou este mês. Poderia mostrar mais sobre a regulagem da máquina? Essa vai ser uma das etapas, tá? Por isso que a gente começou com a máquina limpinha, bonitinha, para montar, para ir já tirando dúvida e você vir caminhando conosco. Porque muitas vezes a gente entende o processo quando o cliente fala, ah, não tá dando certo tal coisa. A gente volta no processo lá atrás mesmo para realmente, né, Bento? Descobrir esse diagnóstico, falar, talvez a pessoa não apertou direitinho a mandíbula e por isso que, vamos supor, a coxinha tá saindo desigual, tá saindo com rebarba, enfim. Tem muito problema limpa. Eu e o Bento, nós costumamos dizer, somos as pessoas mais familiarizadas com o equipamento hoje na Compacta Print, a gente usa direto.
Me dá uma mostrada ali, ó. Tem bastante gente até chegando aqui para buscar seu equipamento, falar com algum consultor. Depois eu explico um pouquinho melhor como você pode estar chegando até aqui. Filma ali um pouquinho a parte aqui das peças para ele darem uma olhada, que o Bento vai começar. Diretamente aí falando de mandíbulas, tá? Aqui eu separei por tamanho, por estética, aí você vai conseguir diferenciar para que cada mandíbula, qual é cada mandíbula, para que serve cada mandíbula, tá? Então vou iniciar aqui falando da mandíbula de bolinha, para fazer o formato de bolinha. Na verdade, na hora que encaixa na máquina, ela fica nessa posição, tá? Como que a gente diferencia de uma para outra? A estética dela, né, a gente consegue perceber, ó, uma é maior que a outra. E aí o jeito mais fácil, ó, para fazer o formato de bolinha, seu salgado de bolinha, seu doce formato bolinha, até mesmo finalizar o quibe, finalizar os churros, um dedo de largura, tá? São 6 mandíbulas, é um jogo, é um kit com 6 mandíbulas, tá? Um dedo de largura é para fazer o formato de bolinha. E aí a gente voltando aqui, ó, esse é o formato para fazer a coxinha, o gota, o formato gota. Aqui, ó, ela parece metade de uma gota, tá vendo? Que é o formato da coxinha. E aí na estética dela, 2 dedinhos de largura, tá vendo? Certo? Então a máquina acompanha 6 mandíbulas para fazer o formato bolinha, 6 mandíbulas para fazer o formato de coxinha e um par de mandíbulas para fazer o formato de almofadinha, travesseirinho, tá? Então são só 2 mandíbulas. Inclusive já vou mostrar como que se monta ela. Já vamos partir já pro vamos ver. Essa tá? é a pergunta que o pessoal tá... A maioria do pessoal aqui que já é cliente da Compacta Print está perguntando aqui sobre peças, parte de regulagem, mas vamos começar dessa parte aqui de montagem para você também já ir seguindo, tá? A gente, por essa experiência que a gente adquiriu durante todos esses anos, a gente acabou percebendo quais são as maiores dificuldades, né? E aí, percebendo essas dificuldades, a gente aborda todos os temas nessas lives. Algumas pessoas acham que elas são muito compridas, mas a gente aborda desde o princípio, desde da parte do frango, da parte da massa, o que se mistura na massa, a gente aborda tudo isso. Algumas pessoas acham maçantes, mas volto a dizer, é muito importante para que o seu salgado ele inicie correto e aí na finalização, que é na parte da fritura, saia tudo correto, tá bom? Então eu vou mostrar aqui a parte das mandíbulas. Nesse momento eu vou mostrar a montagem da mandíbula. Filma aqui bem panorâmico. Almofadinha, tá vendo? Ó? São 2 furinhos, tá? Ó, tem 2 furinhos. E aí eu coloco a mandíbula nessa posição, pula 2 casinhas, tá vendo? E coloco essa outra, ó. Então eu tenho um par de mandíbula, tá? Para fazer o corte do formato de almofadinha, travesseirinho, aquele formato quadrado recheado com a massa de salgado, certo? Então essa é a forma de montar. Colocou as mandíbulas, coloca o prato superior da formatadora, que chama-se, tá? Colocou esse pratinho, aí eu venho com os manípulos e coloco por cima. Muito importante, isso aqui é dica, pessoal, atenção. Ó, quando for apertar esses manípulos, não precisa apertar até o final, esganar, apertar, torcer. Só chegou no final da rosca, já basta, tá? Se torcer muito, ruído durante o manuseio, tá? Então, ó, pessoal, colocou, chegou, finalizou. Não precisa apertar mais. Se quisesse, eu apertaria mais, tá vendo, ó? Viu? Então é isso aí, certo? E aí aqui eu tenho o par de mandíbulas para fazer o formato de almofadinha, certo? Eu vou desmontar, porque na verdade hoje a gente vai fazer coxinha. A live de coxinha foi a primeira que nós fizemos. Vocês podem perceber que tem uma certa diferença até na dicção da gente. E hoje eu vou fazer coxinha, então eu vou colocar a mandíbula de formato de coxinha, tá? Lembrando, né, Bento, que o equipamento ele faz até 5.000 unidades hora. Daí também outra oportunidade que você pode ter aqui, nas outras transmissões que fizemos aqui, nós mostramos não só a coxinha tradicional de frango, como também nós fizemos de carne seca aquela vez, com massa de batata, ficou sensacional. Massa Não, foi com... de batata, de abóbora. Foi de abóbora também. A live de Halloween. Enfim, se você chegou agora ou está assistindo depois dessa transmissão pelo YouTube, nós também depois dessa transmissão eu subo para o YouTube. Isso. Para mais pessoas também compartilharem e assistirem mais informações. Então aqui a gente vai mostrar agora como fazer coxinha. Lembrando que o equipamento vem esses 3 tipos de mandíbulas de corte, né? Para você fazer os 3 formatos diferentes. Christian, posso fazer, por exemplo, de travesseirinho coxinha? Não, porque ela não vai fazer a forma gota, né, Bento? Formato gota. Então a característica do salgado é muito importante, também passando por esse processo aqui de escolha da mandíbula. Bento, pode começar a montagem. Vamos fazer a montagem.
Só refrescando a memória, são 6 mandíbulas, que é um joguinho para fazer o formato de gota, o formato de coxinha. Não tem uma ordem para colocação, tá? Posso começar aqui, né, Bento? Posso começar lá? Pode começar de lá. Como eu tô pela parte de trás aqui da máquina, eu tô começando aleatoriamente, tá? Quando for melhor para você, você me avisa que aí você pode dar a volta. Maravilha, Cristian, pode deixar. Eu gostaria de reforçar um detalhe. Essa mandíbula é feita de poliuretano de alta densidade, PEAD, poliuretano de alta densidade. É um dos materiais mais apropriados para alimentação, tá? Então hoje o mais indicado é esse. Você pode lavar, pode usar sabão neutro, né? No caso, detergente, pode lavar com a buchinha, pode usar água quente também se quiser, não tem problema não. Tá? Coloquei as 6 mandíbulas, que é para fazer o formato de gota, o formato de coxinha. Vou fazer o fechamento da tampa da formatadora. Ah, um detalhe, bem lembrado, bem lembrado. Antes de eu montar, eu vou fazer uma observação aqui. Isso aqui é de alumínio, tá? Isso aqui é pintado com uma pintura própria para alimentação, tá? Então você pode utilizar, pode lavar, ela não tem problema de descascar. Então você como se fosse uma panela de teflon, vamos falar assim, né? É uma pintura apropriada para alimentação. A gente tem a autorização, tem um número de classificação da tinta, né? Classificação da tinta, que é própria para alimento. Então, caso alguém precise, a gente passa posteriormente, certo? Então, eu montei aqui, não apertei muito, tá? Esse aparadorzinho, deixa eu só tirar essa bandeja por enquanto, não tá... Quer que eu tire também o tobogãzinho aqui ou não? Tira. Tá tranquilo? Isso, eu ia mostrar exatamente isso aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é um aparador. Quando você receber sua máquina, vai o aparador, vão as mandíbulas, tudo enrolado num saquinho. Então, assim, dependendo do espaço, vamos supor que hoje eu estou sem espaço para colocar minha bandeja aqui, eu posso tirar o aparador. A ideia do aparador é quando eu estou fazendo um salgado grande, que ele não deforme na hora que ele cair, né? Se ele cair direto, ele pode deformar. Então esse aparador ele auxilia nessa função. Uma pausazinha, Bento, só para mandar um abraço para a galera que está assistindo e acompanhando aqui. A Patrícia falou que mandou boa tarde lá de Roraima, ó, logo ali. Abraço por compartilhar aqui a live, também assistir conosco. A Adriana também falou que está ansiosa para ver a regulagem da máquina. A Michele falou boa tarde para a Michele. A Sueli perguntou se vai poder testar a máquina dela amanhã. Ela vai vir aqui amanhã na loja, Bento. Fala com o seu consultor aqui, pede para dar uma olhadinha na máquina. Claro que a gente vai testar de ligar ela, tudo bonitinho. Lembrando, repassando, né, Bento? Todas as nossas máquinas, elas são novas, são testadas em nossa fábrica. E quando chega aqui no nosso showroom, tem mais uma pessoa responsável que faz os testes de funcionamento e aí já deixa a máquina prontinha para ir para sua casa funcionando, certo? Esse é o nosso grande Chiquinho, vai fazer o teste para você aí, tá? Então, assim, tem mais gente aqui. Erivelto falou, quero preparar a coxinha de costela. Pode ser também, gente. Infinidade de possibilidade, né? Infinidade de possibilidades. Não é aquela coisa de só... A máquina não é uma máquina de coxinha de frango, gente. É uma máquina que... Me lembra para falar sobre essa questão da costela quando eu chegar na parte do recheio? Perfeito. Eu vou colocar uma observação. Dá para fazer sim. Como é o nome dele? Esse é o nosso amigo Erivelto. Isso. Com certeza, dá para fazer sim. Vou te passar algumas dicas. Tritura ela bem, deixa ela bem bonitinha, dá tudo certo. A gente vai passar alguns toques sobre isso, então. A Jéssica falou que a máquina dela chegou semana passada, agradeço também. A Mônica falou que tá com... não consegue regular. Então, espera aí. Vê a ordem cronológica aqui e vai dar tudo certo no final. Segue nosso passo só aqui. Reforçando essa informação da Jéssica. Jéssica, dá uma visualizada nessa nossa live. A gente também tem alguns vídeos disponíveis no YouTube. A gente, para quem o nosso workshop, vamos retomar, como o Christian falou, na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira. Costuma ser das 10 até as 16 horas, com uma pausinha para o almoço. A gente entra na parte técnica, parte teórica. O Christian fala muita coisa sobre marketing, vendas também. Isso é muito importante. Literalmente botar a mão na massa no finalzinho do curso. Sai com o certificado e um aventalzinho diplomado, ainda ganha um brinde aqui, ó, o spoiler. Você ganha um brinde desse aqui, ó. Se você quer buscar o seu avental, só vir aí na quinta-feira. Certo? Eu queria falar um pouco sobre o recheio, sobre a massa, né? Você pode vir aqui? Pessoal, eu tô sem luva aqui hoje, mas ó... Não, nosso amigo Bento aqui tá tudo esterilizado. Tá tudo esterilizado, eu acho que eu tenho um pouquinho de toque. O Christian também tem o Bento é senhor limpeza, gente. Tem essa dúvida. Eu queria mostrar para começar o franguinho, tá vendo? Ó, a gente fez frango, a gente temperou. Nesse caso eu coloquei coloral e coloquei caldo. Caldo não, na verdade eu coloquei aquele tempero pronto? Aquele para frango em pó, né? Tem alguns atacadistas que vendem. Tablete, né? Isso, exatamente. Uma observação que eu queria colocar, tá vendo como ele tá bem trituradinho? E outra coisa, bem sequinho. Não pode ter água, pessoal. Não pode ter líquido. Se tiver líquido, vai influenciar no fechamento do seu salgado. Então, ó, ele tá sequinho, tá soltinho, tá bem trituradinho. E aí, falando sobre o frango.
No caso, eu vou falar do frango, mas serve para qualquer outro tipo de recheio também. No caso do frango, você tem que triturar o máximo possível. Óbvio que você não vai deixar aquele pozinho, porque senão o salgado ele perde suas características. Mas a ideia é deixar ele o mais triturado possível. Por quê? Porque na hora do fechamento da mandíbula, se você deixar aquelas fibras compridas, ela pode ficar para fora do seu salgado. E aí, depois de fazer o trabalho na máquina, ainda tem que finalizar na mão. Então a ideia não é essa, a ideia é finalizar na máquina, empanar e fritar, entendeu? Então procura processar da melhor forma possível, tá? Não precisa também deixar muito pequeno. Eu vou colocar salsinha, vou colocar o talinho aí de algum temperinho. Ou deixar o frango quase que inteiro, né, Bento? Isso, não pode, tá? Então, o frango tem que ser processado e tem que estar seco. Opa, mas espera aí, você falou você nas outras lives falou que tinha que ter misturado alguma coisa. Sim, vai ser misturado alguma coisa, vai ser misturado, pode ser. Mas nesse caso, o primeiro passo é deixar ele trituradinho e ele bem sequinho. Pessoal, não tem água, tá? Cuidado com o óleo, cuidado com a cebola na hora de temperar, que a cebola solta água. Cuidado com o tomate que solta água. E aí, deixando o frango sequinho, com certeza ele vai ficar da melhor forma. Tá, e aí eu falando sobre o que misturar no frango, quais são as opções? Eu tenho diversas opções. A ideia é deixar o salgado pastoso. E como que eu deixo ele pastoso? Você pode usar o falso bechamel, pode usar catupiry, pode usar requeijão, pode usar, o que mais, Cristiano? Cheddar. Tem um cheddar. Tem clientes nossos que usam creme de leite, mas o mais aconselhado tem creme de cebola também, né? Creme de cebola, porque a ideia é deixar o recheio numa consistência pastosa, de uma forma adequada, para que ela deslize na cuba e saia pelo bico de forma adequada. Se eu deixar seco, não passa na máquina, tá? Então ele tem que estar seco, porém depois eu vou acrescentar uma consistência pastosa. Isso aqui é o falso bechamel, tá? Eu fiz o falso bechamel hoje, mas pode acrescentar o catupiry, pode acrescentar o requeijão e todos esses outros que eu reafirmei. Todos os outros itens, né, Bento, que consiga ajudar nessa textura, para que a textura fique também essa parte homogênea de cremosidade, tá? Então, claro que tem muitas que interferem até mesmo no sabor, né, Bento? Por exemplo, claro, se eu coloco um creme de cebola da vida, eu sei que o material pode ficar um pouco mais perecível, né? Porque cebola ela tem aquela questão do azedume, então o armazenamento dele, tenho certeza que a vida útil do seu salgado, porque o tradicional mesmo com bechamel, até adiantar uma pergunta que é muito questionada aqui no workshop, é 3 meses de armazenamento no congelador, gente. Então é uma coisa assim, se eu trabalhar com bechamel, eu consigo trabalhar a longo prazo como um atacadista. Eu posso não trabalhar com o cliente final diretamente, eu posso trabalhar com o cliente distribuidor. Talvez você venda para uma pessoa que ainda vai vender para a segunda. Então você tem esse prazo de 3 meses aí trabalhando com bechamel, por exemplo, tá? Então, coisa que outros itens, como o parmesão, que seja requeijão da vida, ou até mesmo creme de cebola, não te auxilia a fazer, ter esse longo prazo na vida útil do seu salgado. Então, de se mensurar e de se pensar também. Isso é parte de estratégia que a gente explica no nosso workshop. Então, nosso workshop também aborda a parte da teoria, onde a teoria você consegue entender o passo a passo do plano de negócio que talvez você não tenha sentado, elaborado ainda. Fala, Christian, eu vendo muito para esse fulano, agora tem uma máquina que faz 40 quilos de massa por hora. Então imagina, gente, é muita massa. Imagina, 5 mil salgados por hora é uma produção muito alta para você lucrar e também ter estratégia, gente. Então explica muito disso para vocês. Cristian, eu queria passar a receita. Chega perto. Um segredinho, tá? Bechamel, galera. Você que quer aprender a fazer o bechamel. Olha, não quero usar catupiry. Falso, né, Bento? Não vou usar catupiry. Lembrando que é o falso bechamel, né, Bento? Meu cliente, ele tem intolerância à lactose. Você pode fazer o bechamel. O que é o bechamel? O bechamel é uma mistura de água com farinha e tempero. Por que o tempero? Vou chegar lá. Aqui eu coloquei 1 litro de água e 6 colheres de farinha. 1 litro de água, 6 colheres de farinha. Eu costumo mexer antes, eu costumo bater no liquidificador. Eu bato no liquidificador para ele misturar mais fácil. O Christian, ele já gosta... O Bento, ele abandonou o meu fouet. Quem conhece o fouet sabe que é um excelente acessório. Mas aí você usa o que você tiver em casa aí. Exatamente. Você pode usar o fouet, por quê? Para não ficar aquelas bolinhas, relotado, aqueles grumos de farinha. Então faz o quê? Eu bato no liquidificador, depois acrescento o tempero, bato novamente, e aí eu coloco na água e vou fazendo até virar aquela papinha, aquela polentinha. Só que para trabalhar e para fazer tem que ser em temperatura ambiente, tá? Tem que ser em temperatura ambiente. O frango, a massa, o bechamel tem que ser em temperatura ambiente, senão dá problema lá na máquina, tá? Não é que dá problema, na verdade você não vai conseguir fazer seu salgado. Então, aqui o que eu usei? Usei 1 litro de água, 6 colheres cheias de farinha de trigo, colher de sopa,
farinha de trigo, misturei, coloquei o temperinho. Por quê a ideia do tempero? O meu frango ele já está temperado, ele já está com sabor adequado. Se eu colocar o bechamel sem tempero, ele vai subtrair o gosto do frango e aí vai acontecer o quê? O frango vai perder o gosto, o recheio vai ficar sem gosto. Então temperei o bechamel e temperei o frango, certo? E aí, aproveitando que a gente está falando do bechamel, se você quiser trabalhar com o queijo, você precisa do bechamel, calabresa, salsicha triturada, carne, tudo. A própria costela, né, do nosso colega lá. A própria costela, voltou bem lembrado. Boa. Então, quer fazer a costela? Cuidado com a gordura, tira um pouquinho da gordura, a costela tem bastante gordura, tritura bem e aí você acrescenta o bechamel. Por quê? Se você acrescentar o catupiry, vai ficar costela com catupiry. Se você acrescentar o catupiry no queijo, aí vai ser uma bolinha de 2 queijos e não de um queijo. Então a ideia é colocar o bechamel para não mudar o sabor, porque ele não muda o sabor. Nesse caso eu usei o tempero de frango, porque a gente está usando frango. Mas em outro caso você pode usar algum temperinho pronto. O Christian, particularidade dele, ele adora Exatamente. tempero de eu gosto de feira, né? Sabe aqueles nomes de artista, né? Tudo tem Ana Maria, tem do Guedes da vida, tem vários temperos que talvez... Tem tempero do Christian também agora. Tem um tempero do... Domingo passado eu vi na feira. Você viu. A gente tá fazendo umas pimentinhas aqui, ó, depois a gente mostra. A gente vai vender depois. Mas na realidade o que a gente quer passar pra você, isso também aborda um outro tema, Bento, que é o importante, que é quando você chega pra mim e fala, mas eu tenho a minha receita, eu tenho o meu sabor da minha coxinha, não vou mudar, não vou alterar. Você não vai alterar o sabor da sua coxinha se você já usar o seu tempero que você utiliza. Eu já vou adiantando o processo aí. Vai isso, filma aqui a mão dele que o pessoal gosta de ver comida aqui. O pessoal quer ficar de barriga. Vamos deixar o pessoal agora esperando o café da tarde, já olhando uma coxinha frango sendo feita do zero, né? Olha o franguinho. Já está cozido, já está temperado. Você pode colorir com coloral, pode colorir com... Como é o nome daquele amarelo, Cris? Tem o açafrão, né? Açafrão, que é baratinho. Pode ser também, tá? Isso. Ó, eu vou colocar aqui. Aqui a gente cozinhou por volta aí de uns 2 para 3 quilos de frango. Cozinhou, triturou. Tem uma dica legal para frango. Na hora que for cozinhar o frango, se você comprar em filé, se você comprar em peito, corta ele em cubinhos. Por quê? Porque aí você corta a fibra para que na hora que você for triturar ele, processar ele não fique as fibras. Então você cortando em cubinhos, você já está cortando a fibra, certo? Eu vou misturar aqui. Eu vou colocar toda a quantidade toda, Cristian. Então, já vamos fazer, que aí eu tenho certeza que tem uma galera aqui, gente, esperando essas coxinhas saírem. Não vai ter pãozinho hoje. Mas assim, gente, só repassar aqui os comentários, Bento, que é bacana essa interação com o público que tem com a gente na transmissão da live. Lembrando que se você assistir depois dessa transmissão, não tem problema, deixa nos comentários aqui que eu particularmente respondo aqui cada um, consigo tirar as suas dúvidas. Lembrando que o cliente Compacta Print tem a diferença de ter o grupo de pós-compra, que é o Salgadeiros, tá? Estamos com 740 membros, Bento. Isso, é uma coisa pessoal, muito boa. Membros, pessoal. É uma meta aí, vamos engajar aí. A meta dos primeiros 6 meses, já deu 6 meses, os primeiros 6 meses do ano, deu 700 eram e pouco. 1.000. Mas aí, devido à pandemia, a gente precisou dar uma pausa aí, né, nas lives. A gente estava trabalhando de home office, aí já não dava para fazer não dá pra fazer a live com o equipamento do jeito que vocês gostam. O Então, Christian na casa dele e eu na minha ia ser muito difícil, né? Mas é isso aí. Ô, Cris, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 colheres do bechamel. Foi quase 50% que você tinha da receita aqui, né? Exatamente. Ó, eu coloquei 5 colheres do bechamel, porque a minha ideia é primeiro chegar na textura mais adequada, para ver se eu preciso de mais bechamel ou não. Não é virar tudo e já achar que está tudo certo. Então a ideia é o quê? A ideia é eu ir misturando para ver se eu chego numa consistência adequada, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Então eu vou misturando, enquanto isso o Christian vai adiantando aí. Tá? Sim, tem uma pergunta também que está bem pertinente aqui do pessoal, é sobre a parte do frango com osso, por exemplo. Não pode, tá, gente? Na verdade, aqui o que o Bento até se explicou aqui pra vocês, pode ver que o frango tá bem processado e claro que não tem osso aí, gente. A pessoa que o seu cliente dá uma mordidinha no osso, machuca até a boca, né, gente? É igual um espinho de peixe, é tão perigoso quanto, gente. É bem complicado ali. Então, nessa parte aqui, o Bento vai misturar até ele ficar na forma correta aqui. Claro que ele podia jogar tudo, fazer vamos fazer todo o processo de uma vez só, mas ele tá misturando gradualmente para ele ir mudando a parte aqui da textura, né? Ele vai encontrar a textura, na verdade. Quando chegar na textura certa, ele vai mostrar pra você que você também vai achar o seu meio termo aí. Eu gostaria de colocar uma observação, aproveitando. Às vezes a gente pensando na economia, vamos colocar metade de frango, metade de bechamel. Muito cuidado, pessoal. Por quê? Às vezes é uma economia que não vale a pena. Você vai deixar de colocar frango, tá? E vai acrescentar muito bechamel. É assim, a ideia é que ele fique numa textura pastosa. O que lembra pastosa? Parecendo um patezinho, para a gente passar
pela máquina. Só que, poxa, mas então quer dizer que meu frango vai ficar igual um patê? Não, não vai ficar igual um patê. Ela só não é aquela coxinha, né, Bento, que você morda e ela fique caindo todos os pedaços, né? Tipo assim, a pessoa você ficar brigando pra não cair igual um sorvete quente, né? Não é assim, gente. Ela fica uma consistência muito melhor. E até, vamos falar aqui um spoiler, gente, tem empresas gigantes de venda de coxinha que você pode ter certeza que se talvez você coma ali, morda e fala, nossa, que gostoso, né, Bento? O parmesão. Na verdade, semana retrasada, nossa, eu tô perdido no tempo, faz tempo que a gente não vem trabalhar. Faz um tempo. A gente tá trabalhando de casa. Enfim, certa vez eu tive num quiosque de um dos metrôs aqui de São Paulo, e aí eu comi uma coxinha. Essa coxinha até que tava gostosa, só que assim, era como se fosse metade de frango, metade de bechamel. Pode fazer? Pode. Só que ele vai ficar meio molhadinho, pode ficar com a consistência. E o cliente que já conhece a sua coxinha, ele vai falar, poxa, agora não tem muito frango, tá com gosto de pasta. Então assim, acrescenta o bechamel, veja a textura. Ó, aqui eu acho que eu não vou chegar na textura, então vou colocar mais 2 colheres. Talvez seja necessário colocar toda. Mas aí, o que a gente vai fazendo? Vai misturando para chegar na consistência, tá vendo? Tá quase na consistência, pessoal. Ó, tá vendo? Mas a ideia é que tenha frango e recheio que deslize pela máquina, entendeu? Eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui porque eu tô sem luva, então não vou pegar, mas normalmente eu faço com a mão. Com a mão no workshop é só alegria. No workshop é só alegria. Mas aí a nossa luvinha acabou, a loja estava fechada, estamos retomando hoje e ao vivo é assim mesmo. Nós decidimos fazer essa transmissão mesmo para mostrar para vocês até no equipamento. Tem muito vídeo anterior, como nós sempre falamos aqui nas nossas transmissões, que quando o equipamento você chega a adquirir e você talvez não queira assistir aqueles vídeos longos que a gente tem sempre, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo para você acompanhar e já tirar dúvida também ao vivo. Então a gente vai fazer do zero aqui, pessoal, mandem tirando dúvidas. Isso. Tem perguntas aqui, Bento. Aqui. Pode mandar, Cristiano. Na verdade, a primeira é sobre o grupo. Eu acabei de dizer do grupo. Gente, o grupo é no Facebook. Aqui mesmo no Facebook, tá? Se chama Salgadeiros Compacta Print. Se você jogar na sua lupinha, espera a live acabar. Joga na lupinha Salgadeiros Compacta Print, que você já vai conseguir achar um grupo lá para você entrar. E um critério muito importante, nós mesmos fazemos a moderação desse grupo. Muita gente coloca lá, entrar no grupo, vai ter uma pergunta. Quando a gente fala que o grupo é Salgadeiros Compacta Print, porque realmente é um grupo exclusivo de clientes Compacta Print. Então você que é cliente da Compacta Print, coloque lá o nome do titular da compra, bonitinho com o CPF. Responda, né, Bento? Salgadeiros Compacta Print é exclusivo para quem é cliente da Compacta. Colocou seu CPF, participar, colocou alguma informação. Tem uma pergunta bem enfática que é assim, nome do titular da compra e o CPF. Se você colocar, você já vai participar. No máximo vamos colocar assim, em menos de 8 horas você vai entrar nesse grupo. Porque geralmente amanhã e à tarde a gente consegue tá fazendo essa aprovação de todas as pessoas que estão mandando solicitações, tá bom? Então, agradeço aqui, o pessoal tá compartilhando, tá respondido aí, quero que todos façam parte, porque lá a gente troca muita ideia, joga muita informação, receitas novas, porque eu e o Bento aqui, nós estamos na loja e sempre vem alguns clientes com testes, então a gente gosta de testar também. Essa máquina não chegou no máximo dela ainda, eu tenho certeza que tem gente que chega aqui com coisas maravilhosas pra gente testar e, claro, colocar aí pra você fazer também. Então, assim, deixa eu ver aqui, por enquanto tá tranquilo. E outra, tem gente... nossa transmissão hoje alcançou até a Holanda, gente. Tem gente assistindo da Holanda, nossa transmissão. Um forte abraço. A pessoa sumiu aqui. Tava lá na Holanda. A Ângela tá perguntando o valor. Para você que não é cliente ainda da Compacta Print, deixe nos comentários seu telefone com DDD. Nossos consultores estão aqui agora no nosso showroom para te mandar um portfólio com os valores da campanha vigente, toda a explicação de mercado. Às vezes você está com dúvida, Christian, posso montar na minha casa mesmo? Cabe na minha casa? Preciso mudar a instalação elétrica? Não preciso? Isso, o seu consultor, nós temos todos os consultores especialistas na área de salgados, então eles conseguem te orientar porque eles já têm muitos casos de salgados. Eu moro, por exemplo, aqui em Roraima, tem gente hoje assistindo aqui, moro em Roraima, aqui tá legal para salgado, talvez, delivery rola mais, como você está vendendo? Já vendeu para cá? Troca uma ideia com o nosso consultor de negócios para você entender o que é melhor até para o seu negócio. Você vê que chega uma ideia quase madura e pode ter certeza que ele vai deixar no ponto certinho para você. Quase chegando, Christian. Tá quase chegando? Chega lá no Bento lá. Isso. Estou usando até uma outra mais no seu tempo, Bento. Pode deixar que o pessoal tá gostando. Quero curtidas na tela. Dê um toque no curtir aqui, pessoal. Se tá o áudio ok, vídeo ok. Dá o feedback pra gente. Isso. Bechamel ok aí, Bento? Estou quase finalizando, estou finalizando aqui a mistura, tá? Costumo dizer que com as luvas é mais fácil, com as mãos é mais aqueles prático. Programas matinais é mais fácil, né, Bento? Porque no programa matinal a mulher vira as costas, pega no forno, outro pronto. Aqui não, gente. Quem sabe faz ao vivo. Viu a mesma frase. Até para você ir acompanhando aí.
Tá vendo? Ela tá chegando uma textura adequada, tá vendo? Acho que vai ter que comprar o pão. Vai ter que comprar o pão. Vamos comer. Mora em Rondônia, a Ângela tá mandando um abraço. Ângela, um grande abraço. Perguntaram também, Bento, sobre o tamanho máximo de salgados no equipamento. Claro, com certeza. Na verdade, eu vou falar de peso, tá? Hoje, com a nossa máquina, a gente sugere que o nosso cliente faça um salgado de 10 até 120 gramas. Tem alguns que chegam até uns 130. E aí, tem a seguinte observação. Para ele sair com uma estética legal, de 10 até 120 gramas. E se eu quiser fazer de 150 gramas, dá para fazer de 150 gramas? Na verdade, ela não sai de 150 gramas. Aí a pessoa precisa finalizar nas mãos. Eu tenho um cliente aqui da Zona Leste de São Paulo que ele faz de 150 gramas. Então ele tira ali de 150 gramas e ele finaliza na mão. Entendeu? Então se for para finalizar nas mãos, dá para chegar até uns 150 gramas, tá bom? Mas com aquele formatinho bonitinho, formato de coxinha, vamos até os 120, que é garantido. Isso é só uma dica, tá bom? Bruna Giovanni perguntou o valor da empanadeira. Cadê ela? Não. Tá aqui? Empanadeira? Não. Tranquilo, depois a gente mostra pra vocês. Na verdade, assim, a empanadeira nós temos também, deixa no comentário aí, tá? Seu telefone com DDD, a gente vai mandar pra você também, maravilhosamente aí os valores e condições de pagamento, tá bom? A Simone falou que tá em Petrolândia. A minha chegou ontem, salgados da Fátima. Vou fazer um jabá já, ó. Salgados da Fátima, o melhor de Petrolândia, tá, gente? Pode comprar aí. E depois, via pra São Paulo, vem no nosso workshop. Não esquece de trazer uma amostra pra gente conhecer o seu salgado, né? A Rafael Gomes perguntou. Opa, perdão. O Rafael tá perguntando se a Ivani Nonato trabalha aqui. Sim, a Ivani Nonato é uma das nossas consultoras. 18 anos. Ah, 18 anos, gente. É pouco tempinho, né? Nossa, grande Ivani. Uma de nossas consultoras sênior. É, a nossa sênior. Nossa sênior. Como fazer salgado de 100 gramas? Na verdade, quando a gente começar a mexer ali, o Bento consegue mostrar um pouco pra vocês como que trabalha um pouco da regulagem, que, claro, isso também interfere nas mandíbulas e nas... deixa eu ver aqui. Vem pra cá, agora a gente vai pra cá. Nas mandíbulas, tá? Mostra aqui pro pessoal, ó. Tudo que é a parte de tamanho a gente vai interferir diretamente aqui, tanto no bico de massa, quanto no bico de recheio. E aqui na parte de baixo, lembra da coxinha? Para quem chegou depois, aqui é a parte responsável por fazer a bolinha, por fazer também a coxinha, tá? E também o travesseirinho. Mostra aqui pro pessoal todos os acessórios. Então aqui não interfere no tamanho. Christian, vou fazer a coxinha grande, eu mudo a mandíbula de corte? Não, não, não. É a mesma para todos os tamanhos, tá bom? Emerson, só pega para mim ali depois aquele pote ali. Então, tô vendo aqui que o pessoal tá assistindo, tá compartilhando. O Diogo Peçanha, pega esse pote pra mim. Pode pegar pra mim aqui, por favor. Entrega aqui. Eu vou deixar aqui do lado. Obrigado, Hermes. Então, tem gente da onde aqui? Magé, Rio de Janeiro, ansiosa pra minha máquina chegar. Se você tá esperando sua máquina chegar, é só deixar nos comentários, tá? Tudo bonitinho. A gente quer saber esse feedback de vocês que já comprou. Tem gente que não comprou ainda, tá esperando aí. Christian, começa ou não começa esse novo empreendimento de salgados? Tenho certeza que você tá vendo moto para cima e para baixo no seu bairro, porque tem gente comprando delivery, gente. Então, salgado é uma estratégia muito importante. Salgado não é só para festinha. Festinha não tá tendo agora, né? Em alguns lugares, né? Vou falar assim, não tá tendo, tem gente que tá fazendo festinha, não tá nem aí. Mas assim, se você fizer algo mais gourmetizado, uma coxinha talvez de jaca, uma coxinha gourmet, uma coxinha, quem sabe, colorida, coxinha azul, verde, a gente tem bastante dica legal para passar para vocês também. Então, você consegue ter esse diferenciado de mix no mercado de produtos, tá bom? Então você consegue colocar muito material aí. Ó, um relatório legal do Adequias aqui, que a minha máquina foi para Anapu, no Pará. O Adequias está falando isso pra gente, tá? Veio pela transportadora com segurança, seguro no prazo combinado, não tive problema nenhum. A máquina é sensacional. A gente agradece o feedback do seu Adequias, tá bom? Você pode ter certeza que é uma pessoa abençoada e vai ganhar muito dinheiro com esse equipamento aí. E agora, principalmente lá, o pessoal do Pará vai comer coxinha da Compacta Mix, né? A grande máquina da Compacta Print de salgados. Bento, tá pronto aí? Vamos começar com o pessoal que quer ver coxinha. Isso, vamos lá. Ó, pessoal, olha a textura, tá? Eu costumo usar as mãos, mas hoje, como eu não estou de luva, eu não vou fazer isso. O que eu costumo fazer? Eu costumo pegar uma quantidade e apertar na mão. Se ela sair entre os dedos, significa que ela vai deslizar pela máquina, tá? Então, ela tem que estar nessa textura pastosa, tá vendo, ó? Chegou a textura pastosa e sai muito recheio. Então assim, se ela tiver na textura pastosa, vai dar tudo certo. Eu queria já aproveitar, deixa eu passar um alquinho aqui na mão, né? Queria já aproveitar e falar um pouco da massa, né? A massa a gente produziu um pouco mais cedo, obviamente porque a gente precisa trabalhar com ela em temperatura ambiente. E aí a gente produziu por volta de 5 kg de massa aqui. E aí você pode nos perguntar, por que ela está nesse formatinho, tá parecendo um pão? Isso o intuito é que ele fique desse. Por quê? Porque você montando desse tamanho, do formato de um pão, é o jeito mais adequado de
Vem cá, por favor. Pode deixar que eu tô segurando o fio aqui. Pessoal, quando trabalhar com a máquina, usem essa tampinha para sua segurança. Filma um pouco de cima, o pessoal também vê o defletor como tá, Bento, antes? Isso, já vou mostrar o defletor também. Esse é o jeito de alimentar a máquina. Opa, na verdade esse é o jeito mais adequado, tá? Isso. Apoiou aqui, colocou, tá vendo? Ela vai passar no orifício. É intuitivo, como o Christian costuma dizer, é intuitivo por quê? Porque é o tamanho mais adequado, o tamanho mais certo de colocar. Eu vou tirar a tampa rapidamente, só para vocês terem uma ideia. A máquina também já foi higienizada, tá limpinha, bonitinha. Só para vocês terem uma ideia. Imagine que eu tenho 2 kg de massa e eu vou colocar toda a massa aqui de uma vez. Vou colocar a massa toda de uma vez. Se eu colocar a massa toda aqui, ela vai ficar parada. E aí o que acontece? A rosca vai rodando em falso e eu não consigo empurrar a massa. Então tem que ir alimentando constantemente. A todo momento, puxou a massa, coloca, vem com o pãozinho novamente. Puxou a massa, vem com o pãozinho novamente. Entendeu? E outra, a gente costuma mandar uma receita mais adequada. A gente manda um e-book com diversas receitas, vai no nosso manual de instruções, tá vendo? Ela não está quebrando, tá? Mas também não está muito elástica. Por quê? Porque a gente seguiu aquele padrãozinho de receita que a gente manda no manual de instruções. E aí eu vou falar rapidamente, alguns já sabem, para quem já sabe, maravilha, para quem não sabe, muita atenção. 1,40, 650 no máximo de água, tá? E por volta de 170 ml de óleo ou 150 gramas de margarina, tá? Margarina, lembrando que não pode ser aquela manteiga lá, aquela manteiga de uma marca muito conhecida que vem numa latinha. A ideia é que seja a margarina que tenha com mais de 80% de lipídios, tá? O Christian gosta muito de falar sobre os lipídios, ele já estudou bastante. Essa parte da teoria é uma coisa que, assim, a parte da margarina, ela tem um primordial consistência na hora que você junta ela com a água e com a farinha. Então é uma coisa que, às vezes, o pessoal sempre manda muita foto pra gente. Christian, porque, por exemplo, meu salgado na hora de fritar tá saindo uma casca inteira e o salgado tá ficando um cru dentro. Ele virou 2 salgados, na verdade, sai a casca inteirinha. Sabia que a quantidade ou até a composição da margarina que você use na sua receita? Então isso pode vir a acontecer. Então existe um equilíbrio ali perfeito que, claro, tem cliente que fala assim, Bento, quantos litros de água você usou, por exemplo, para fazer essa receita? Posso falar aqui rapidinho, a gente acaba decorando com o tempo, né? Decorando, e aí assim, nesse 600 de água, na verdade, como eu fiz 2 vezes. Rapidinho te cortando, Bento, só para perguntar uma coisa. Aí você acabou de falar, 1,600 de água, não é? Tem gente que pergunta, eu uso 1,650, posso usar 1,550? Gente, mínima de porcentagem ml, mas tem coisas que realmente sim. Se você falar que vou botar 2 litros de água, aí sim tem diferença, né? 600 de água é para uma receita. Se você colocar 50 ml de água em 4 receitas, você já vai ter 200 ml de água a mais. Então não é o indicado. A gente dá essa sugestão, poxa, passou um pouquinho, não tem problema. A gente está aqui na Silveira Martins, tem diversos lugares que vendem esses medidores. Sé, né? Centro de São Paulo. Esse é simples, né? Mas aí na sua cidade você pode encontrar. Usa o copo do liquidificador, que ele tem a marcação. Tem um medidor, né, Bento? Tem um medidor, tá? 1,600 de líquido, de água, para 170 ml de óleo ou 150 gramas de margarina, tá? E como que eu posso temperar isso? Você pode temperar com de frango, se quiser, o temperinho da feira. Isso, você chegou depois, já te explicou até essa parte aí. Na verdade, a Maria deu um feedback legal aqui, que ela falou, minha máquina chegou antes do prazo, fiquei impressionada da forma como veio embalada. Impossível acontecer algum dano do transporte com aquele... Agradece mesmo esse feedback para você saber como o equipamento vai ser transportado para você, como quando você fizer a compra, independente do lugar onde você mora. Você viu, tem gente que falou aqui hoje na live que mora em um lugar super longe. Então, assim, claro que a gente tem todo esse cuidado também na embalagem, desde a fabricação desse equipamento, com a escolha das melhores peças do mercado para fabricar esse equipamento, até mesmo na hora de embalar ela e mandar ela para você. Para chegar aí, você vê aquele presentão chegando no caminhão, quando toca aquela buzina na sua porta e você já quer descer para atender a pessoa que, com seu equipamento lá no caminhão da transportadora. É fantástico esse feedback. Já queria ir direto para a prática. Claro, vamos começar, vamos acelerar o processo. Seguir o padrãozinho de receita, a massa não vai grudar na sua cuba, tá? Seguiu aquele padrãozinho de receita, a massa não vai grudar na cuba. Seguiu o padrão de receita, tá? Uma coisa a gente fazer na massa tá um pouquinho mais, não pode ser oleoso, não pode ser gorduroso, tá? Muito tem que deixar ele sequinho e depois acrescentar ou bechamel ou catupiry.
região, e aí ele vai estar adequado. E se for carne, acrescenta o bechamel. E se for frango, acrescenta o bechamel ou catupiry. E se for aquela linguiça defumada, pode ser também, mas tem que estar sequinho e tem que estar pastoso, que é para ele deslizar, né, na cuba da máquina, certo? E quanto à massa, trabalhar em temperatura ambiente. Foda, foi mal aí, mas aqui. Voltamos. Vou esperar aqui, gente. Gente, teve um probleminha com a internet aqui, piscou e voltou. Deixa eu... Gente, me deu feedback aí, voltou? Tá tudo ok? Deixa eu ver. Pessoal, acho que voltou. Bem, então acho que voltou aqui a internet, ó. Caiu uma quantidade de pessoas. Se voltou, ok, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu escuto o áudio ainda. Travou com o Bento dando uma explicação aqui. Desculpe aí, foi nossa internet, deu um pico aqui, desceu, mas já voltou, tá tudo normalizado. Voltou Bento, a conexão? Voltou a conexão, tá? Maravilha. Pode continuar. Vamos lá, pessoal. Então, continuando. São muitas pessoas conectadas e aí isso está influenciando. Peço desculpas, mas vamos retomar. Então aqui, ó, o frango ele está pastoso. Se você quiser fazer a carne pastosa também, quer acrescentar presunto, queijo, linguiça, tudo tem que ser pastoso, tá? Então essas dicas a gente dá no nosso manual de instruções, tem um e-book que você vai conseguir ter melhor entendimento. A massa ficou pronta, ela está em temperatura ambiente, o recheio está em temperatura ambiente, tá? O recheio está em temperatura ambiente e aí você tem que manusear a sua máquina, tá? E aí vamos lá, eu vou começar falando já da massa, na verdade a gente já falou bastante. Vamos colocar aqui, Bento, o pessoal já vê. Vou deixar um pouquinho aqui pro lado, certo? Ó, o pessoal dando um feedback que voltou. Agradeço, viu, gente? Desculpa aí, mas já voltou. O Rafael tá perguntando aqui, o Rafael Ortega. Ortega é gente fina demais aqui, um colega nosso. Ele falou que quer comprar uma máquina da Compacta Print. Pode vir aqui na Compacta quanto você quiser, tá bom? Temos mais aqui, voltou. Então agradeço, vamos saber. Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre os bicos, rapidamente, para que você não se confunda aí na hora do manuseio. E aí vai ficar tudo bem claro. Pessoal, a gente olha a estética deles, tá vendo? Ó? Visual, tá vendo? Aqui eu posso chamar de bico número P, ou número 1, desculpa, ou tamanho P, pode ser. Número 2 ou tamanho médio, pode ser. Número 3 ou 4, G ou GG, pode ser, tá? Então aqui, com esse bico você vai fazer salgados de 10 até 15, 16, 20 gramas no máximo. Aqui de 20 a 30 gramas. Aqui de 30 a 50 gramas. E aqui a partir de 60 gramas você vai usar esse bico maior. Uma sugestão que eu sempre dou é utilizar sempre o bico de recheio junto, tá? O bico de recheio seguindo o parzinho, tá vendo? Ó, menorzinho e vai aumentando. Então a ideia é que você utilize sempre com os mesmos bicos para acontecer o quê? Para não dar problema de estourar o salgado na hora da fritura. Lembrando que, pessoal, excesso de recheio estoura o salgado, então tem que ser cauteloso. Aqui é igual uma torneirinha, isso aqui é o painel de controle. É igual uma torneira de água. Abriu, vai sair mais água. Diminuiu, vai sair menos água. Então a gente usa essa analogia só para ter uma ideia. Inclusive acompanha o bico de churros, tá? Para fazer o mini churros. E aí qual que eu uso, né? Qual o bico que eu uso? Bico de recheio. Vamos começar pelo pequenininho, Beto? Vamos pelo pequenininho. Salgadinho de festa. Vamos começar pelo salgado de festa. Salgado de festa? Vamos fazer menor? Sim. Então vamos lá. A gente faz um médio só. Sem problema. Tranquilo? Ó, normalmente quando a máquina chega para vocês, pessoal, já vai com o bico número 2 encaixado, tá? Já vai na máquina. Então não achem que foi faltando. Dá uma conferida, vê se está no bico da máquina. Aqui no cabeçote eu vou colocar o bico número 1, mas o que vai junto com a máquina é o número 2. Eu tô com dificuldade porque eu tô pela parte de trás, mas tá dando certo. Tá? Deu certo aqui. Tá com os anéis de vedação, tá tranquilo? Antes de eu iniciar o processo, eu queria mostrar a montagem. Na verdade eu vou desmontar o cabeçote aqui e vou mostrar rapidamente como é que funciona, tá? Vou desmontar aqui, os manípulos, os anéis de vedação acompanham, tá? Aqui voltando pro lugar aqui, ó, tudo organizadinho, viu, Cris? Perfeito, Bento. Como tem que ser. Segura um pouco aqui. Então aqui eu tenho o distribuidor, tá? Que é o cabeçote que faz a distribuição de massa e recheio, tá? Na verdade não é só o cabeçote, eu preciso do divisor de massa e recheio. Então, pessoal, muito importante essa dica, ó. Essa é a forma mais adequada de montar. Mais adequada não, a forma mais certa, a forma certa. É a forma correta, na realidade. Forma correta, tá? Tá vendo aqui? Esse é o jeito certo, porque aqui vai passar o recheio e aqui vai passar a massa. E se eu montar assim, vai misturar recheio e massa. E se eu montar assim,
vai sair recheio por fora e massa por dentro. Então, pessoal, muita atenção, ó. Na hora de encaixar esse orifício menor, colocou, segura com os 2 dedos, apoia, e aí eu venho com a tampinha, né? Eu coloco ele de lado, que é mais fácil para rosquear. Posso colocar até de ponta cabeça, só que eu estou segurando aqui. Quando travar, tá pronto, ele não move mais. E aí eu venho com o bico de recheio, que vai ser rosqueado no divisor de massa e recheio. Esse é o kit 1, né? Esse é o kit número 1. Christian pediu o número 1, vou fazer o número 1. Isso. Número 1 de massa, e aí eu venho com a rosca inferior. Pessoal, muito cuidado na hora de rosquear para não danificar, porque isso aqui é o poliuretano. Junto com o aço, com o ferro aqui, ele pode danificar. Então cuidado na hora de rosquear. Rosqueei até o final, estão todos fixos. Coloco os anéis de vedação. Colocou os anéis de vedação, eu venho direto para a máquina, tá? Essa montagem aqui é essencial, esse jeito de montar é essencial. Estou aqui pela parte de trás, já vou passar para frente. Estou apoiando aqui os manípulos, tá? Não apertei, só estou apoiando, porque eu vou passar para frente para mostrar uma coisa bem legal. Deixa eu dar só um feedback aqui, ó. A Carla Bispo tá perguntando aqui, na verdade ela fez 2 perguntas. Ela perguntou se nós temos máquina pronta entrega. Na verdade, a máquina pronta entrega, eu não tenho essa informação aqui agora, preciso que você deixe nos comentários, tá? Deixe nos comentários seu telefone ou converse com o seu consultor para saber como que você tá. Você falou que a gente não tem loja, a gente tem loja sim, aqui na Sé Silveira Martins 111, onde você pode fazer uma visita para ver a máquina. A gente tem uma máquina no showroom disponível sempre para você dar uma visualizada, conhecer um pouco melhor. Fica aqui do lado do Poupa Tempo da Sé, tá? Então é assim, é cara do gol. Você vai vir para São Paulo, vem aqui, dá um pulinho na Silveira Martins, tá? Joga no seu aplicativo favorito de mapa aí, o Waze da vida, né? E você já consegue chegar aqui, ou se vier de condução também tá do ladinho do metrô. Sai pelo lado do metrô, sentido Poupa Tempo, igual eu acabei de dizer agora para vocês. Então, Carla, não deixe isso passar, não deixe essa oportunidade passar, porque esse equipamento ele vai ajudar muito. Você está vendo o feedback aí do pessoal aqui nos comentários. Com certeza você quer aumentar a sua produção, você quer ganhar dinheiro, e com a Compacta Print vai ser possível isso. Então, outra coisa, o Ben está mostrando as peças e acessórios aqui, mas você que não pense que falar, Christian, se daqui a 5 anos, por exemplo, já aconteceu, se o meu gato pegar a minha mandíbula e sair correndo e perder essa mandíbula, acabou a máquina? Não, a gente está falando de um equipamento genuíno brasileiro. Então, a gente é um equipamento que tem todas as peças para substituição, além da assistência técnica, tá? Você está falando com um rapaz que hoje, o Bento, ele é responsável pelo setor técnico, que é a parte do saque, atendimento ao cliente da Compacta Print. Então, você vai falar diretamente com ele, ou diretamente com outra pessoa, um dos nossos técnicos, para te auxiliar. Quebrou, sumiu, não tem problema. Compacta Print é fabricante, tá? Então, é isso aqui. Finalizando aqui. Quer dar a volta, Bento? Senão você fica aqui, a gente troca de lado, fica melhor. Vamos trocar de lado, só um momentinho, Cris. Estou organizando aqui, deixando bonitinho. Bom, queria comprar essa máquina, mas infelizmente não tem a pronta entrega. Seu consultor, tá bom? Eu gostaria de colocar uma observação. Coloquei os anéis de vedação, montei o cabeçote bonitinho. Na hora de apertar, aperte por igual, para não dar vazamento de massa ou de recheio. Essa é uma das partes que são mais necessárias do aperto. Apertou por igual, não vai ficar irregular, não vai vazar massa, não vai vazar recheio, certo? Outra coisa, esses manípulos aqui também são muito importantes. Tem que apertar para a cuba não ficar movendo. A parte da montagem... Voltou já, gente. Opa! Já voltou, reconectamos. Gente, desculpa mesmo, tá? Hoje em dia, aqui hoje mais cedo, tava passando o pessoal da companhia de telefonia, então tá complicadinho hoje a internet. Desculpa mesmo, gente. Hoje é um dia abençoado aí pra gente estar fazendo essa transmissão e logo hoje tá assim. Mas desculpe, tá bom? Continue compartilhando aí. Travou e voltou? Bonete, voltou aí? Voltou aqui. Tudo ok? Tudo ok. Continua bem. Vamos fazer o mais rápido possível. Estava continuando. Tá? Foca nele aqui, por favor. Apertar sempre bastante esses manípulos. Apertar esses manípulos que seguram a cuba. E aí eu gostaria de colocar uma informação muito importante, tá? Vem cá, por favor, Ivanete. Esse é o defletor de massa e recheio. Tem um do lado da massa, tem um do lado do recheio. Anteriormente, a gente tinha um antigo, das máquinas anteriores, que se montava assim, tá? Esquece disso aqui. Os anteriores eram assim. Porém, a montagem é dessa forma, não se monta desse jeito.
monta-se dessa forma, tá bom, pessoal? Então, na hora de colocar na máquina, ó, essa posição, virado para cima, apoiou, é só finalizar aqui. Caiu de novo? Não. As ostras estão montadas, a gente já deixou o cabeçote pronto. Perceberam que estendeu um pouquinho a live, perceberam que devido a esse problema de conexão foi um pouquinho mais longe, então a gente não vai mostrar montando as roscas hoje. Então a gente já vai partir para literalmente mão na massa. Vamos colocar a massa, vou iniciar por aqui, tá? Perfeito. Vamos lá, Christian, você quer trocar de lugar? Claro, vamos trocar de lado aqui, Bento. Vamos lá então? Travou pra mim aqui, vou tentar vir de novo, mas pode ir, né? Importa lá, tá? Vai dando feedback, pessoal. Dá um comentário aqui Pessoal, falando se travou ou não. Eu sempre sugiro o quê? Inicia com a massa, vai trabalhando com a massa, vai iniciando o processo com a massa, para depois você acrescentar o recheio. Se eu acrescentar massa e recheio aqui, e aí não der certo o tamanho, vai perder o salgado. Então chega ao tamanho mais adequado, ao peso mais adequado, que com certeza você vai aprender. Não espera ver um pedido de 10 mil salgados para usar a máquina. Chegou a sua máquina, começa a trabalhar com a massa, só com a massa, vai trabalhando com a massa eu tiro aqui, eu reaproveito, tá? Então vai trabalhando só com a massa, depois só com a parte de recheio, tá bom? Então eu vou iniciar o processo aqui, eu queria que você filmasse aqui por gentileza. Filma o painel, apresenta os botões aí, Bento, por favor. Isso. Aqui eu tenho a chave liga e desliga, tá? E eu tenho o botão de emergência. Ele vai para dentro, vai baixado, e aí como que a gente faz? Ligou, destravei o botão de emergência, liguei a máquina, certo? E aí eu vou começar alimentando a máquina. E aí eu vou falar do painel. Teve uma de nossas clientes que perguntou sobre esse ajuste. Eu vou te colocar que é o seguinte: o padrão de ajuste, ele depende de região para região, depende da sua instalação elétrica. Não dá para estipular um padrão aqui, porque se eu estipular um padrão para você e não tiver entrando energia suficiente, pode não dar certo. Então, a sugestão é: vamos seguir esse padrãozinho, vai testando, aumenta, diminui. Opa, para sair mais massa, aumenta, vai sair mais massa. Ó, tá saindo muita massa, diminui. E aí eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Como volto a dizer, não tem como deixar estipulado, olha, 20 para 20, 30 para 30, não. Eu vou mostrar para vocês aí que... Quando nós fizermos e sair aqui, você até pode mostrar para ter uma base. Vamos supor, você tem um norte ali. Vamos te dar um norte aqui, na verdade, né, Bento? Tá, vamos iniciar então. Ó, eu vou começar com a massa no 60. Vamos colocar no 60? Ó, massa, tá? Então, deixa eu só... O Christian, você me passa a tampa, por favor? Claro, aqui, ó. Tá? Pessoal, utilizem sempre com a tampinha. Cuidado porque machuca. Então aqui tem roscas, isso é uma máquina. Então olha só, pessoal, colocou, a máquina puxa sozinha, não precisa empurrar. Se a massa estiver numa consistência boa, não precisa empurrar. Ó, ela puxou, já coloca outra. A máquina tem que ser alimentada constantemente. Não dá para colocar a massa aqui e lá no WhatsApp. Não dá para colocar... Pessoal, já tá vendo saindo? Filma pertinho pro pessoal ver aqui como tá saindo. Vamos lá. E o Bento colocando massa. Estou colocando massa, constantemente, não pode deixar faltar. E aí eu vou iniciar o quê? O cortador. Ó, já vai dando formatinho, tá vendo, pessoal? Espera aí que a gente vai jogar pra cá. Vai, Cris, Pra câmera enquadrar bem. Esse é um legítimo salgadinho de festa, né? Filma aqui pro pessoal ver onde abastece. Tá vendo? Ela puxa sozinha, não há necessidade de empurrar. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, olha enquanto a gente tá falando quantos saíram. Então, Bento, tipo, a explicação rápida do workshop aqui da parte que a gente até passa aqui, mas tipo, só um review aqui. Você tá vendo que a gente tá passando só massa. Olha o recheio aqui ainda. Então, por quê? Muita gente peca de colocar já o recheio, ligar tudo, todas as torneiras no máximo, assim dizer, né? No máximo e esperar ele já sair perfeito. Não, passa só a massa, porque a massa aqui você pode voltar de novo no abastecimento. Então, exatamente. Perfeito, né, Bento? Sim. Quer pausar aí um pouco? Você acha que é esse tamanho que a gente quer? Quer trocar de lado? Quer que eu ganhe espaço aqui? Eu vou ganhar espaço pra gente aqui, você acha? Já gostaria de fazer duas coisas. Parei, olha que legal. Uma dica. Isso aqui, só quem tá vendo a nossa live vai saber. Eu parei com ele fechado. Ele dá um apoio pro salgado que tá pendurado. Aqui ele tá sem recheio, mas se ele tivesse com recheio, com certeza estaria mais pesado, tá?
Ó, aproveitar então quando você dá essa volta, o pessoal dando sugestões aqui, a Lourdes perguntou, por que não faz no sábado, né, essa transmissão? Opa, no sábado a gente pode também estar fazendo, dependendo do dia a gente pode bolar uma live legal. Vamos fazer uma receita especial um qualquer dia de sábado, Bento? Combinado? A Nath falou que chegou ontem o equipamento dela, ela falou que tá agradecendo aqui a consultora Débora, tá super mega atenciosa com ela, ela é uma excelente profissional. A gente agradece o feedback, tá? Débora também de casa, quanto tempo de casa? Mais ou menos? Tem 17 anos. Só 17 anos de casa, então imagina, isso não é uma consultora especialista para te ajudar a amadurecer essa sua vontade de montar um negócio de sucesso. Vanete, Então, estamos no ao vivo aqui, vem ver. Acabei de pesar esses 3, vamos voltar lá. Pegou 3? Não, então volta. Isso, demorou. Vamos aqui, esses 3, ó. Gente, Zerou. tá em 4. Dá pra ver o número? Zerou. Tudo com 21, Zerou. 21. Pega mais. Não. 22. Que legal que saiu esse 22. Você vai falar, poxa, mas não tem que sair todos do mesmo tamanho? Então é assim, pessoal. Eu queria dar uma dica, inclusive. O salgado ele pode variar de 1 a 3 gramas, dependendo do tamanho, tá? Então assim, isso não influencia na estética. Esse salgado tem 22 gramas e esse tem 21. Faça uma comparação. Esteticamente não tem diferença, né, Bento? Esteticamente, 1 grama não faz diferença. Vamos pegar essa linha, já queria aproveitar e já fazer uma coisa que a gente sempre faz aqui. Ó, não tem recheio, pessoal. Estou fazendo sem recheio, mas olha que legal. Tá vendo? Esse aqui é onde vai ficar o recheio. E tem uma observação, quando entrar o parte do recheio... Mostra a parede também, né? Olha que importante. A parede está envolvendo bem, vai proteger bem o salgado, o recheio. Vou colocar como observação. Na hora que entrar o recheio, ele empurra mais a paredinha, tá? Então ele deixa a parede mais estreita. Deixa eu abrir mais um aqui, que esse aqui eu cortei errado, irregular. E aí eu vou cortar um certinho aqui no meio, pra gente ter uma ideia de como fica a paredinha novamente, tá? Vou começar aqui, tá vendo? Olha como fica legal. Viu? Aqui ele está sem recheio. Então, por exemplo, nesse caso, aqui ó, eu posso reaproveitar, eu posso colocar de volta, mais do tamanho de um pão, lembra, pessoal? Mais ou menos do tamanho de um pão. Então pode dar uma variação de 1 a 3 gramas, tá? Isso é normal, eu vou colocar aqui do ladinho. E que um dado importante para vocês entenderem também essa parte, gente, é que é o seguinte, o salgado em si, a parte da massa, ela pode corresponder de 65 a 75, até 80% do salgado, exatamente. Somente a massa. Isso é uma dica importante que a gente passa no workshop também, que é importante de você saborizar a sua massa também. Às vezes o pessoal é muito farinha, água e óleo, gente, sal, só para dar uma cor, mas entenda que a saborização da massa é muito importante para você ter um salgado diferenciado. Então aqui, por exemplo, o que o Bento está fazendo? Nós fizemos a massa e achamos, por exemplo, 21, vamos supor, vamos arredondar para 23, tá? Vamos supor que seja 23 gramas a média do peso dos salgados. Esse salgado, quando a gente ligar a torneirinha do recheio, ele vai ser em média 30 gramas. Exatamente. Então, quer dizer, a gente vai adicionar 7 gramas ali, que corresponde a 30% do peso total do salgado. Então, vamos supor, se eu vou fazer um salgado de 30 gramas, você viu que eu encontrei esse 70, 75% só de massa no peso aqui, porque a massa eu posso voltar lá para depois eu abrir a torneirinha ali que o Bento vai passar a dica para vocês agora, alimentando o equipamento com a massa e o recheio também, né? Recheio também. Gente, compartilha a transmissão aí, tá? No caso aqui eu fiz então o quê? Eu passei somente a massa, cheguei a um tamanho adequado. Eu queria um salgado de 20 e poucas gramas, eu fiz um salgado de 20 e poucas gramas. Agora eu vou acrescentar o recheio, tá? Passei a massa, vamos pro recheio? Vamos pro recheio. O que eu vou fazer? Limpar bonitinho aqui, ó. Tá? Mostra aqui por baixo, por favor, né? Por favor. Vocês estão vendo que a parede de massa tá ao redor aqui, ele limpou deixando exposto somente esse bico laranja, que é justamente o bico correspondente ao recheio, tá? A saída de recheio da cuba da esquerda, da sua tela aí, é a cuba de recheio. É agora onde abastecê-la. Certo, então tá. Deixa eu colocar do seu lado aqui, bem. Pessoal, a gente já passou a massa, vamos colocar o recheio. A gente já demorou um pouquinho. Eu vou só tirar aqui rapidamente. Na verdade eu não vou tirar, porque o certo é usar com, né? Então eu não vou tirar. Vou alimentar. Então assim, a massa eu tenho que alimentar constantemente. O recheio eu posso colocar uma quantidade maior, tá? Assim que eu terminar aqui eu vou tirar a tampinha. Acho que pra você tá um pouquinho alto aí, né? Nossa câmera girl. É, pequenininha. Pequenininha, tem 1,65 m. E aí... Vamos passar. É a nossa supervisora, Ivonete. Você pode vir aqui, tá conversando diretamente com ela. Fala pro seu consultor chamar ela, que ela é a mulher do desconto, gente. Ó, é a dica. Cantei a bola. Brincadeira, viu, gente? Vem aqui, mas vem aqui. Vamos conversar. Vem aqui conversar com ela. Fala pro seu consultor Compacta Print chamar ela na conversa. Painel, pra gente chegar ao salgado recheado, eu gostaria de colocar uma observação. Pessoal, aqui eu tô usando no 60, tá?
e estou usando o cortador no... O que está marcando aí? O que está marcando aí? Deixa eu ver aqui. Qual o número que tá aqui? Apresenta só aqui essa parte da frente. Ainda, né? Legal. Ó, aqui eu tenho... a parte da massa, parte do recheio e parte do cortador, tá? Esse é um botão de tempo que só é utilizado em salgados acima de 60 gramas, tá? Tem uma informaçãozinha aqui embaixo. Tem informação. Ah, tá escrito. Se a internet estiver boa, vocês vão conseguir ler aí. Com certeza, tá. Então aqui, ó, pessoal, eu tenho os potenciômetros da massa, recheio e cortador. Qual numeração, vamos supor que está aí, Aqui tá Bento? no 60 e o cortador eu não consigo ver. O cortador tá no... zero ainda. Não, tá tá no zero, no 10. Tá no 10. Tá no 10. Tá? Então o cortador tá no 10. Então assim, imagina se eu colocar esse cortador no 100, quantos salgados ele vai cortar por hora, entendeu? Então aqui eu tô começando uma produção mais lenta para vocês terem uma ideia de como que faz o salgado. E aí aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu tô com o potenciômetro da massa ligado e o potenciômetro do cortador. Vem cá, por favor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar a massa e desligar o cortador. Por que eu vou passar agora? O recheio, certo? Como eu vou passar o recheio... Vamos ver como o recheio se comporta, né, Bento? Isso, Você vai começar com qual aí na numeração? Tipo no 20? Deixa eu ver aqui. É que eu tô de lado aqui. Vamos colocar no 10, para começar. Você já ligou, né, Bento? É potente, já liguei, tá? Começa a filmar aqui que o pessoal vai ver começar a sair aqui, ó. Filma aqui a saída do bico. Claro, ele acabou de ligar. E claro, uma outra dica que é um macete. Se você tiver talvez não tenha essa dúvida ainda na sua cabeça, eu vou explicar para você. Claro, gente, que a constância de abastecimento de recheio é inferior à constância de abastecimento de massa. Cris, desculpa te cortar, eu queria te mostrar uma coisa. Mostra aqui, por favor. Mostra por cima ali. Ó, já puxou, tá vendo? Ó? Foi embora porque ele tinha colocado. Volta lá na frente. Começou a sair aqui, ó. Saindo. Opa, vamos com um copinho. Isso. Como eu tô na parte de trás, o que a gente faz nessa hora? Pode pausar ali, né? Filma ali para mostrar, filmar, ó. Parei o recheio. Viu que o recheio tá saindo bem, né, O Ben? recheio tá saindo bem, tá? Tá bem pastoso, certo? Então vamos completar aqui, porque não pode sair sem recheio. Não pode faltar recheio, pessoal. Tá desligado, tá, gente? Ele tá abastecendo ali porque o equipamento estava sem nada, o equipamento estava limpo. Então, quer dizer, esse primeiro passo é essa abordagem aqui. Você vai colocar o recheio, colocar a massa. A partir disso é só que é aquela velocidade, aquela constância de abastecimento que você vai estar colocando. Christian, eu tenho que ficar com uma colher de recheio e um maço de massa na mão? Não. É claro, como eu estou explicando para você, se 75% a 80% do salgado é massa, claro que a constância de abastecimento de massa vai ser maior. A gente vai explicar um pouquinho dessa analogia. Você viu pouco a máquina trabalhar aqui, ela fez um pouco mais do que 20 coxinhas. Então imagina, claro, se você fizer um cento de salgado, uma bacia dessa vai encher. Então você pode pausar todo o sistema ali, organizar, tirar dessa bandeja, pôr uma bandeja limpa para você continuar fazendo a produção. Então é uma coisa assim, que é da dinâmica do funcionamento da sua fábrica aí. Imagina, tipo, menos de um minuto ter um centro de salgado, você sair daqui com uma vasilha nova e vir aqui colocar novamente outra. Quer trocar de lado, Ben? Pode falar, que o pessoal não se importa. Lourdes falou, amanhã logo cedo vou estar aí para negociar mais itens. Colocando a tampa de segurança, esse é item de segurança, tá? Não pode deixar de usar a tampa. Então a gente já sabe que tem massa no cabeçote, nos bicos, a gente sabe que tem recheio. E o cortador eu deixei daquele jeito que ele estava cortando, da forma mais adequada para fazer o tamanho do salgado que eu quero, que é de 20 e poucos gramas. Perfeito. Tá? Poxa, mas eu queria que saísse um pouquinho maior, 25 gramas. Diminui um pouquinho a velocidade do cortador. Eu quero que saia um pouquinho menor, aumenta a velocidade do cortador. Aí eu quero que saia 10 gramas maior. Opa, aí eu vou trocar o bico para ter um salgado com uma estética mais bonita, tá? Então, sabendo que eu tenho massa aqui, que eu tenho recheio, vamos para a verdade? Vamos para a verdade, Cris? Hora do vamos ver, o pessoal tá esperando aqui, ó. 72 pessoas online assistindo aqui. O Bruno falou que mandou o feedback que a imagem está ruim. Desculpa, pode ser a nossa internet aqui, para mim também tá um pouquinho ruim. Desculpa mesmo, qualquer coisa, presta atenção no áudio aí. A gente promete gravar um vídeo para você em HD, ultra qualidade aí, tá bom? Vamos iniciar? Pode iniciar. Bora lá. Ó, tá puxando, tá saindo, tá? Já tá ligado os dois, né, Bento? O primeiro não vai sair certo, né? Mostrando aqui por cima também, ó. Você pode ver que você pode alterar aqui a velocidade. Vou organizando pelo canto aqui. Mostra a parte do funcionamento aqui. Então, ó, vamos colocar mais uma massa, Bento, senão vai oscilar. Ó, coloquei uma, espero. Não posso tuchar a massa, gente. Deixar um monte de massa na fila. Espera puxar, tá vendo? Tá puxando, ó.
puxa sozinho. Filma aqui pra gente, por favor. Você vê que em tão pouco tempo, olha quanto salgado tá indo pro canto aí, ó. Eu tenho uma cisma de ficar mexendo pra ele não ficar caindo em cima do outro. Sabe o que eu vou fazer, Cris, agora? Parei. Você vai fazer Pessoal, peso? por que eu parei? Por causa do peso, para ver se tem recheio. Não adianta fazer 500 salgados e parar para ver se está o erro. Se está certo, se está com recheio, se tem pouco, se tem bastante. Faz 10, 15 salgados, 20 salgados, eu não sei quantos tem aqui. Usa uma linha para cortar para ver se tem recheio. Poxa, tem pouco recheio. Aumenta a saída do recheio. Lembra da torneirinha? Aumenta a saída do recheio e vai sair mais recheio. Ah, eu tô achando que ele tá pequeno demais, então vamos trocar o bico, entendeu? Então aqui a gente vai fazer um testezinho rápido. Deixa eu só passar para cá. Tudo ao vivo. Você vai dar a volta? Não, não vou dar a volta. Eu vou pegar um aqui, vou fazer o corte. O Christian tem uma ideia aqui. Cris, deixa eu ligar aqui, tá? Tava com 20. Acho que... Esse aqui foi dos primeiros, tá? O que eu fiz ali na hora que a gente estava manuseando? Eu aumentei a velocidade do cortador. Tá vendo, ó? Recheadinho. Vamos ver outros? Mostra mais pertinho aqui, só para o pessoal ver que a paredinha tá bem completinha. Por aqui, tá vendo que bonitinho? O pessoal tá falando que a imagem tá travando, gente. Vamos, todo mundo aí depositando sua fé aí para voltar essa internet a funcionar direitinho aqui. E aí, pessoal voltou, sair do pessoal? Wi-Fi. Ok, voltou? Tá voltando aqui. É que a internet voltando. só não tá uma boa qualidade de imagem aqui, o pessoal ver. Tá, ó, mais um de 20 gramas. Vou cortar outro aqui. Pessoal, uma observação muito importante. Quando vocês fazem o salgado, quem faz já manual, o que ocorre? Só tem recheio nesse ponto aqui, tá? O restante é o chapeuzinho, é o biquinho da coxinha. Percebe que aqui ele vem de fora a fora, tá vendo? Tem coxinha de fora a fora, recheio. Então isso é um detalhe muito importante. Se quiser um pouquinho mais de recheio, dá para colocar, dá para aumentar. Lembra da torneirinha? Usa essa didática aí. Usa a torneirinha. Deixa eu abrir mais um aqui. Vamos lá. Tudo ok aí com o sinal, pessoal? Tá vendo? Pra mim tá ok aqui, dá sem travar, mas ainda tá não tá na qualidade Full HD aqui. Basicamente é isso. Só responde uma coisa rapidinho pro Bruno aqui, Bento. Pois não, Bruno. Como faço o quibe sem rechear? Só com bico de recheio? Bruno, vai depender do tamanho que você queira fazer o seu quibe. Se você quiser fazer um quibe de 30 gramas, você pode usar só o de tamanho recheio. festa. Se não, você pode partir para o da massa. Se você quiser maiores informações, a gente tem um workshop, tem técnicos que pode te atender por telefone. Tem a nossa receitinha que também a gente já fez, a gente pode mandar para você dar uma olhada, aí você só tem se a pondera live, isso. tem a live do quibe também. Nós fizemos quibe ao vivo. Pessoal, rapidinho eu fiz, deixa eu ver, 5, 10, 20, 30, deve ter uns 50 salgados, eu até demorei de parar, tá? Estão todos abertinhos aqui, certo? Deixa eu passar aqui na frente da câmera, gente, desculpa aí. Aqui, Vamos ganhar espaço. Tá? E aí eu vou colocar uma observação bem legal. Poxa, e agora, Cris? Que bico eu vou usar? Então o que você quer? Já vamos pular um número, vamos fazer uma maior aqui. Pequena. Gramas. Isso, vamos fazer uma dessas, que essa aí já é aquela de R$1, né, que o pessoal fala. Vamos tirar aqui, a gente vai trocar o recipiente, coloca isso aqui pro lado, Chris. O Bruno tá perguntando como ele faz para aumentar e eu diminuir a parede de salgado, Bento. Oi, Bruno, tudo bem? É o mesmo Bruno do quibe. Isso é assim, uma observação, tá? Tem que ser cauteloso nessa de aumentar ou diminuir a parede do salgado, por quê? Porque excesso de recheio faz estourar o salgado e parede muito estreita, ele pode estourar na hora que você for fritar. Existe um macete que, inclusive, foi como eu passei, a gente consegue passar isso, só que isso talvez Vamos colocar que tá num nível um pouco mais de graduação, né, Bento? Vamos dizer assim, depois que você se familiariza com o equipamento, você pode começar a se arriscar assim. Porque na primeira instância, vamos supor, você está começando e tem uma parede de massa como essa, está seguro para você fritar. Só que imagina, às vezes tem pessoas que são leigas no processo de fritura e acabam não tendo... claro, gente, não é um pastel, não é uma finura de pastel ali, se eu colocar só massa aqui, não vou mentir uma coisa para vocês aqui, falando que pode fazer na finura de um pastel. Gente, se fizer isso, você sabe, você que é salgadeiro, sabe que vai estourar, você sabe que vai encharcar e, claro, vai abrir, vai acontecer uma tragédia. Então não é isso que você quer, não é essa expectativa que você quer. E eu volto a dizer, o recheio, ele vem de fora a fora, tá? Ó, olha aqui, filma de pertinho, tá? O recheio tá desde baixo até em cima. Então, essa economia que você está fazendo na parede, não há necessidade de diminuir a parede. Se houver necessidade, você pode colocar um pouquinho mais de recheio e ele estreita a parede também. Mas tem um macetezinho que a gente passa aí, você falando com um de nossos técnicos, não é indicado, tá? Não é indicado estreitar a parede de salgado porque ele pode estourar na hora de fritar, certo? Ele tem bastante recheio. Isso aqui é um salgado de 20 gramas. Quando eu fizer o de 50, vocês vão ter uma ideia de como que vai ficar o salgado, tá? Exatamente. Então fica a dica.
Se você quiser fazer por sua conta própria, tá tudo certo. A gente até te dá umas dicas. Porém, não é indicado estreitar a parede de salgado porque ele pode estourar na hora de fritar. Muita cautela na fritura, temperatura de óleo, isso a gente passa tudo lá no nosso workshop e vamos para o bico maior. E uma outra dica também, quando você vai arrumando o bico aqui, eu vou passar para vocês exatamente sobre essa questão, é que se você vai se tornar um distribuidor muitas das vezes, aquilo que eu conversei até um tempo atrás aqui, você fez esse salgado, às vezes você não vende para o cliente final, você vai vender para uma pessoa que vai vender para outra. Se você faz esse salgado que você, por ser salgadeiro, já tem essa expertise em fritura, às vezes o cliente do seu cliente não vai ter essa expertise. Ele vai chegar ali e vai jogar numa frigideira rasa, não vai saber fritar e pode acontecer para acidentes de explosão. Você sabe, salgadeiro sabe que pode explodir salgado, é muito arriscado. Então imagina, aquela insatisfação do seu cliente, falar, ó, meus clientes não estão gostando do seu salgado não. Então, vamos colocar assim, que o paraquedas reserva é você fazer ele com uma parede segura, uma parede tranquila. Então, esse negócio do ajuste ali, você pode se familiarizando quando você trabalha no seu buffet e você fazer para você mesmo fritar. Aí depois você vai, vamos colocar assim, que é uma graduação sua. Você vai se adequando, vai aprendendo e vai fazendo. Pessoal, vou colocar o bico número 3, tá? Agora vou colocar o de massa e o de recheio. Como eu não estou olhando aqui, posso... Ó, deu certo, hein? Deu bem fácil. De primeira. De primeira, tá? Vou tirar, vou passar aqui, vou cruzar. Vou tirar o bico número 1, vou colocar o número 3. Tudo ao vivo aqui. Aqui não tem produção para ajudar a gente. Né? Não tem aquele take, pausa, comercial, né? A gente está trabalhando com quadro reduzido, então tá eu, nossa câmera girl aí, todo mundo vacinado, todos fizemos os exames, tudo bonitinho. Tudo ok. Então tá, venha fazer sua visita aqui no nosso showroom, né? Certo. Fale com nossos consultores. Se você estiver em São Paulo, vem aqui fazer uma visita com horário marcado. Ele marca com ele um horário, vem à tardezinha conversar com ele, para conhecer o showroom, porque a máquina está aqui. Então venha ver a máquina, vem sentir de perto essa experiência que o consultor tem para trazer para você de outras pessoas, outras experiências que eles também tiveram com a venda, tá? Avisa aos clientes que a loja está aberta todos os dias, das 11 às 15 horas. Máquina para ver aqui presencial. E vendo fechar negócio essa semana, tem uma condição especial aqui, tá? Cristiano, Viu? quem sabe faz ao vivo. Essa voz aí foi Quem da sabe nossa faz ao Ivonete. vivo. Vamos trocar de lado de novo? Vamos trocar de lugar. Aqui não... Vamos ver aqui. Eu vou trocar de lugar com você, Ivonete. Então eu vou passar. Você vai virar pro meu lado de lá. Você vai aqui na frente da máquina, tá bem bonitona, tá Isso, bonita. passa o recado. É mesmo, ó. Com uma roupa legal. Oi, Ivonete, e aí, qual que é o recado que você vai passar? Essa aqui é a Ivonete, eu gostaria que você se apresentasse. Prazer, eu sou Ivonete, eu sou supervisora de venda. Vai ser o maior prazer receber qualquer um de vocês aqui. Então, essa semana, quem vier entre sexta e sábado, tem uma condição especial para fechar negócio com a máquina de salgado. E qual que é o nosso horário de funcionamento aí, de segunda a sexta? A gente está funcionando das 11 às 15 horas. Atendemos todos os clientes com limitação. Venha de máscara. Temos aqui álcool em gel. Vamos medir a temperatura para entrar. Então venha, você está seguro dentro da compacta também, porque a gente se preocupa com os nossos consultores e com os nossos clientes. Aguardo você aqui. Perfeito. Então vamos lá, vamos Gente, fazer salgado. ó, perguntas rápidas aqui, Bento. Jogo rápido aqui, ó. Boa tarde. Queria saber se a minha máquina tem que colocar a massa, recheio e ficar empurrando, tá? Então é uma pergunta básica e praxe. Quando os clientes mandam vídeo, às vezes, fazendo alguns salgados pra gente, mostram os clientes pilando com o dedo, com a colher de pau. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade de empurrar a massa, não há necessidade de empurrar o recheio, tá? Vocês vão ver por aqui, eu vou retomar o processo aqui. Lembra que a gente comentou, vamos passar a massa, depois a gente passa o recheio. Vou fazer o processinho novamente, aqui ó, vem cá ver. Liguei a massa e liguei o cortador, tá? Ó, tá saindo só a massa. Peraí, deixa eu colocar a bandeja aqui, Bento, senão vai cair tudo na mesa. Tá. Você tá passando só a massa aí, né? Ainda estou em fase de teste. Ainda não deu deixa tempo de eu tirar pegar uma aqui. outra bandeja. Luiz, pega aquela outra bandeja, por favor. Vou pegar. Não, tava aqui no jeito, vou pegar. Prontinho, chegou uma novinha. Encontrei a posição da massa. Deixa eu trocar com Vou você. desligar a massa, vou desligar o recheio. Tá, vamos trocar. Tem aquela pequenininha? Tinha só essa. Deixa eu tirar, eu não vou misturar meus salgados porque esse aqui eu vou levar Deixa pra casa. esses pequenininhos vai virar minha janta. Opa. Vamos retomar, tá? Então aqui, pessoal, só para que fique bem claro. Passei a massa,
ajustei o cortador e agora eu vou passar o recheio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Cris, quer vir pra cá? Claro, vamos trocar de lado aqui. É que eu tenho um cabo aqui, gente, que me limita. Cuidado com o cabo, Bento. Passa por baixo. Ó, Mariana mandou um abraço pra Ivonete aqui, falou que ela é muito educada e gostou muito de negociar com ela, viu? Ivonete fazendo sucesso. Venha na loja, venha na Isso. loja. Fala que viu a live. E a Suelen vai vir amanhã. Se não falar que viu a live, não tem condição especial. Isso. E a Suelen falou que vai vir amanhã negociar, tá? Aguarda a Suelen aqui, vem Cris, tomar um empresta o café. Espera que deu uma travadinha. Empresta Copinho. Rápido agora. Melhor hora. Espera que deu uma travadinha aqui. Não sei se travou aí. Aqui não. Tá saindo o recheio. Lembra, eu já passei a massa, agora tá saindo o recheio. Olha o tanto de recheio que sai, pessoal. Então vamos parar o recheio? Então eu sei do que? Eu sei que a massa tá aqui, tá? Já passei a massa, já passei o recheio. Agora é pro... Vamos ver mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui. Cris, puxa aqui pra produção, que não tem produção aqui. Deixa do lado aqui, ó. Deixa aí do lado. Depois a gente come com pão. Vamos embora pra gente comer com pão. Isso. Então tá, vamos ver? Tá, só um momentinho, por favor. Ó, Massa. só rapidinho, o Wagner tá perguntando onde fica, tá? Fica na Silveira Martins, 111. Ah, nós temos um pessoal assistindo aqui da produção. Coloca o endereço, por favor, gente, aqui no comentário, tá? Silveira Martins, 111, tá? Na Sé, na cara do gol aqui do centro de São Paulo. Ó, eu vou fazer um salgado de 50 gramas pra frente. Então ele tem que ter essa pausa, tá vendo aqui, ó? Muito cuidado no manuseio, tá? Tem que ter essa pausa, ele para aberto, tá? Olha aqui, Ivonete, filma aqui, por favor. Vou colocar o recheio, tá vendo? Já Tá com puxou. massa aí? Tem recheio aí? Tem Vou colocar recheio ainda. Tem recheio, tem massa. Só vai faltar massa agora, Bento. Então vamos colocar massa. Foi só mais uma Então, trouxinha de massa. Vamos ver mesmo? Vamos agora? Vamos fazer umas maiores aqui. Solange falou que comprou com a Ivani, ela é lá de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Um abraço pra Cidrolândia. Sucesso pra senhora. Já tá descendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Salgadinho de aproximadamente 50 gramas, tá? Não tô pesando, não tô medindo. Vou fazer uns 10 para depois testar. Ó, tá vendo? Tá descendo. Essa é aquela tradicional de R$1, gente. Não sei se por aí. Aqui em São Paulo mesmo, eu moro no interior de São Paulo aqui, mas ainda não deixa de ser a de R$1, tá, gente? Se você quiser deixar ela um pouquinho maior, é todo regulado no ajuste ali, tá? Então vamos deixar sair algumas pra gente já pesá-las. Ou até medi-las ali e ver como tá saindo. Na verdade aqui nós temos também o Fagner perguntando onde fica, já respondi pra ele. A Mariana mandou o feedback da nossa amiga Ivonete. Pra onde você quer ir, Bento? Pode me orientar aí que eu saio da frente. Desculpa, eu tô atrapalhando o Bento aqui. Deixa eu sair. Compramos com a Ivani, a Solange falou, né? Já falou. E a Jéssica falou que tinha travado, mas acredito que já voltou. Eu tô vendo que aqui tá uma resolução boa. Então, perfeito. Acho que sem dúvidas por enquanto aqui. O pessoal quer ver mesmo a coxinha em si, né? E a gente também quer ver essa coxinha daqui a pouco. Então, vai deixando nos comentários. Pediram para falar um pouco do workshop. Então, na verdade, para quem chegou depois, o workshop na quinta-feira que vem, tá, gente? A partir das 10 horas da manhã e vai até meados das 16 horas. Tem uma pausinha para o almoço. A gente está tomando medidas de precauções. Então, a gente está colocando reduzido por 50% o tamanho da sala. Então, tá bem distanciado, bem bonitinho. Então, a gente espera por você lá. Vem cá. Vamos ver como ficou essa coxinha, se ela tem recheio. Será que tem? Vamos ver? Opa. Ah, uma observação, muito bem lembrado. Pessoal, tá vendo essas quininhas? Isso aqui é da mandíbula. Isso aqui na hora do empanamento sai e na hora da fritura some de vez. Porque o salgado ele dá aquela enchidinha na hora da fritura, então ele some de vez. Isso aqui no empanamento some. Até mais. Depende do bairro, né? Olha, pessoal. Voltamos. Gente, nos perdoe mesmo, tá? A gente tá até ouvindo o barulho do carro lá na rua, depois dá vontade até de ir lá filmar aquele. Então tá tendo um problema com assistência aqui na rua da rede de fiação de telefonia, então desculpe aí um pouco aí, mas vamos finalizar a live aqui. Tá, vamos lá. Pessoal, essa aqui ela tá com acho que 64 gramas, 63, ó. Pessoal, olha aqui sobre o recheio. Eu coloquei o potenciômetro do recheio em 10, pessoal, quase nada. Olha o tanto de recheio que saiu, tá vendo? E repara que quando é feita uma coxinha na mão, ele tem recheio só aqui no fundo. Essa aqui vem de fora a fora. Então tem que ter cuidado. Voltou. Oi, pegaram um pulo. Um pulo. Gente, Pessoal, primeiramente a gente gostaria de se desculpar. A gente está tendo alguns reparos aqui na rua, parte de internet, fiação. Então por isso está acontecendo essa oscilação de entrada de sinal.
Então, gente, na verdade, assim, a gente quis trazer essa transmissão também para abordar o workshop. A gente falou do workshop, se inscreve, tá num post aqui embaixo na nossa timeline ainda. Então se inscreve, ainda tem algumas vagas, tem poucas vagas. Então corre, garanta a sua, venha para São Paulo se você também estiver em São Paulo. Porque o centro de São Paulo é super acessível para você vir até aqui. Finaliza mostrando então aqui a coxinha na mão do Bento. Algumas coisas e conteúdos que pediram aqui, que foram de tamanhos, numeração, a gente vai tentar, mas foi aquilo que a gente falou. A gente vai até te dar um norte, mas não vai realmente falar, ó, cirurgicamente é esse tamanho, tá bom? Pode deixar que esse conteúdo está sendo gerado, a gente vai disponibilizar para vocês. Estamos finalizando um novo livro de receitas com receitas novas para mandar para vocês também. Então, se você já é cliente Compacta Print, parabéns. Se você ainda não é, agradeço a paciência aí de você estar assistindo com a gente. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas aqui também. Um forte abraço para vocês todos que estão assistindo também aqui. E compartilhe mais, né? A gente vai pôr no YouTube depois, você pode assistir depois, com mais calma, com mais tempo. Assiste no seu carro, na sua casa, na hora de dormir, com a família, enfim. Tranquilo aí pra vocês, tá? A gente agradece muito essa força que vocês estão dando pra nós aqui. Quer encerrar, Bento? Pode mandar um tchau, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Peço desculpas pode pela cortar. conexão de internet. E precisando, a gente está à disposição. Até a quinta, né? Esse é o Christian, eu sou o Bento. Estamos aqui na Compacta à disposição de vocês. Muito obrigado, uma ótima tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau.